Pergunta. É a continuação da carta de Valentina Alexandrovna. Ela relata que mesmo após a sessão telepática, sua catarata desapareceu. Também diz aqui que este é um caso raro, existe um diagnóstico por computador para isso, etc. Resposta. Quando a cura ocorre, a primeira coisa que você deve fazer é um controle para que a norma, neste caso a visão, seja restabelecida. O significado aqui é que quando nos afastamos de nós mesmos para o ambiente externo, basta colocar um impulso mental no ambiente externo. Então a realidade externa pode curar uma catarata, por exemplo. É um princípio de controle relativamente novo. É claro que à medida que a catarata se desenvolve, um elemento da realidade externa torna-se menos aparente no reino visual. Portanto, basta trazer a realidade externa para a norma, colocá-la no lugar certo e, em seguida, você obterá a cura de quaisquer doenças visuais, doenças da visão. Veja a diferença na formulação verbal. Doença da visão. O que isso significa para a percepção mental? Neste contexto, como complemento da palestra, os próprios comentários de Valentina Alexandrovna podem ser importantes. Venha aqui e conte-nos do seu ponto de vista como era, como foi instalada a eletricidade, etc. Valentina, não sei exatamente. A vontade de dar certo era muito forte. Eu realmente não sei como isso aconteceu, mas as correntes... Grabovoi. Primeiro, no que diz respeito a essa inflamação. Você participou da sessão. Como você fez isso? Foi depois da palestra no auditório, certo? Valentina, sim, depois da palestra, no dia 8, das 22 às 23, sintonizamos na sessão telepática. Na continuação da palestra, eu o convenci a fazer isso. Eu ainda desejava que essa inflamação, que era muito ruim, fosse curada. Era sobre uma operação. Então sintonizamos e ela se foi durante a noite. Grabovoi, minha pergunta seria, na sessão de aquecimento, você de alguma forma percebeu aquela parte da palestra que eu dei verbalmente durante a sessão? Valentina, sabe, nós fizemos uma gravação durante a palestra usando um ditafone. A qualidade da gravação não era tão boa, mas ainda ouvimos antes. Durante a sessão, meditamos e sintonizamos a transmissão. Vimos correntes. Além disso, meu marido viu sua semelhança claramente. Grabovoi. Bom, outra pergunta. Você enviou ao seu marido algum impulso de controle no momento da palestra? Que impulsos foram esses? Como você pôde vê-los? Eles parecem bons? Ou aconteceu no plano espiritual? Tente se lembrar. Ou olhe novamente agora e conte sobre isso. Valentina, enviei-lhe um impulso para desmaterializar esta inflamação. Grabovoi, o que foi a desmaterialização? Para onde foi o tecido da inflamação? Onde está? Valentina, acabei de introduzir a palavra desmaterialização na trama. Não sei para onde foi. Grabovoi, onde você acha que o tecido está? Faça uma análise. Já disse que desapareceu porque há um reflexo da norma da imagem. É por isso que o tecido não existe no próximo momento da realidade. Da minha explicação fica claro que essa teia não existe. Você pode achar esta área informativa? Valentina, a área não existe, não existe. Grabovoi, sim, ela não existe. Você tentou encontrar a área no plano óptico e não conseguiu encontrá-la. Neste caso, há uma cura completa. Então, a área não existe. A questão da estabilidade da cicatrização é decidida pelo fato da área não existir mais. A questão da estabilidade de um processo, muitas vezes, consiste no fato de que é completamente suficiente verificar que a área que poderia levar à instabilidade não existe mais. É o resultado. Não é necessário voltar mais nisso. Eu gostaria de ouvir sua explicação sobre a catarata. Como você percebeu isso? Valentina, eu ouvi suas palestras, li seus livros, usei sequências numéricas. Grabovoi, separe uma forma. Como é o processo óptico? O que finalmente levou à cura? Você lê, obtém novos conhecimentos. Qual forma emerge na sua percepção?
Valentina, a forma é uma esfera. Grabovoi, existe uma classe de doenças cuja cura se realiza por meio de formas. Por exemplo, eu dou uma concentração baseada em números. Nesta série de números há, entre outras coisas, um reflexo projetivo da forma. Para a catarata, uma concentração combinada é efetiva onde a esfera está presente como forma. No desenvolvimento eterno, o desenvolvimento deve ser estabelecido como uma meta para a eternidade, com a condição de que não haja problemas com a visão. Os formulários não são essenciais, mas você pode configurar um sistema de formulários e usá-los para ajudá-lo. Valentina, disseram-me no hospital da academia que a catarata era incurável, que eu teria que viver com ela para sempre, só iria piorar com o tempo. Grabovoi, por outro lado, os funcionários do hospital parecem estar preocupados com a vida eterna. Seja educada quando já lhe sugerirem viver para sempre. Valentina, não, eles ainda não estão prontos. Grabovoi, só assim eu estava feliz por ela. Valentina, nunca houve tal incidente de cura no hospital da academia. Grabovoi, muito obrigado. Vamos continuar então. Pergunta, como proceder trabalhar ao construir a estrutura de uma criança desejada, mas ainda não nascida? Resposta, tenho um método educacional que publicarei em breve. Trata da estrutura da informação com o nascituro, que se dá da seguinte forma. O primeiro elemento de infinito, menos eternidade, a menos 3 anos. Depois de menos 3 anos, a menos 1 ano. De menos 1 ano, a concepção. Depois da concepção ao nascimento. E depois do ciclo de 12 anos até o infinito. Eu tenho esse método educacional. É preciso ver os elementos de eventos futuros que formarão uma base para a estruturação. Por exemplo, trabalhe de menos eternidade a menos 3, considerando o que você quer ter. Este é sempre o objetivo ideal. O alvo ideal é um elemento canônico. Para pessoas já vivas com certo nível de consciência, o desenvolvimento, a vida eterna, é o objetivo ideal e real. Pegamos a seção de menos eternidade a menos 3 anos e a seção de mais 3 anos ao infinito e as colocamos uma em cima da outra. Ao colocar os elementos no futuro, você poderá ver as informações de, por exemplo, mais 5 anos a partir do momento do nascimento. Então ficará claro o que precisa ser regulamentado. Por exemplo, acrescenta-se a informação de que não há resfriados comuns. Ao mesmo tempo, a coordenada menos 5 é visível, então olhe para a coordenada mais 5, o que precisa ser feito lá para que não haja problemas. A imposição de informações no eixo menos eternidade não é uma ação mecânica. Um elemento nasce imediatamente que lhe mostra o que fazer. É fácil ver na ótica da percepção. Basta colocar uma linha ótica em cima da outra para ver imediatamente as protuberâncias. Você pode descompactá-lo e também determinar exatamente o que precisa ser feito em seguida, por exemplo, em menos eternidade. Há aqui uma lei que caracteriza uma coisa importante do ponto de vista de toda a realidade. O elemento característico para a existência da alma é a presença de processos em menos eternidade. É assim que o ponto menos eternidade, assim como o ponto mais eternidade, se unem no homem. Este é o ponto do Criador e da criação ao mesmo tempo. O Criador como vontade, sua presença e sua criação são realizados em que menos eternidade ocorre como uma estrutura ou mesmo processo na formação da maior parte do primeiro impulso da alma. No nascimento da alma, o Criador criou uma tecnologia que a alma, desde o primeiro impulso do nascimento à eternidade, que por sua vez, no nível lógico da percepção, vem de menos eternidade. A tarefa de formar a alma é construir o primeiro impulso. Ao fazê-lo, estrutura-se a alma do Criador. Começa-se a criar em contato com a realidade externa. É importante saber que as almas são criadas pelo Criador do ponto de vista da ideologia de todo o desenvolvimento. Então,
fica mais claro para ver o que fazer com o momento, com esta forma de luz, de menos eternidade, onde o aumento da velocidade do momento para você é maior do que a velocidade de propagação eterna, espalhamento. Portanto, a velocidade de disseminação da informação para você, em sua direção, é maior que a velocidade do infinito. Para a consciência, os critérios são compreensíveis. Velocidade igual ao infinito é certa quantidade ótica expressa como dinâmica da luz, uma espécie de chama. A velocidade, que é superior à velocidade de propagação infinita, na maioria das vezes representa um ponto para a consciência, que é, entre outras coisas, o elemento dessa chama. Se nós, por exemplo, falamos da chama, fogo da vida, em torno da qual se dá a construção simbólica de outros elementos do organismo ou da realidade, isso significa que essa chama contém aquilo que é superior. Assim, o nível de consciência representa um ponto ainda mais alto do que todos os processos infinitos que existem na realidade. Quando dissemos que a velocidade é infinita, do ponto de vista de processos infinitos, é uma condição. Acontece que nós determinamos esse processo. Queremos dizer que para a consecução do infinito é necessária alguma tentativa prévia, ou seja, objetivamos qualquer processo, mesmo que o tornemos infinito na consciência. Isto é para trabalho independente. Não será difícil, é compreensível com a ajuda da lógica. Há também uma parte da percepção espiritual aqui. O ponto -3 é uma junção, pois a alma começa a dominar as funções essenciais na área de -3. Ela já é capaz de construir a criança no momento do nascimento, no futuro a partir daí. Você tem a oportunidade de se comunicar com a criança em um nível espiritual em termos de desenvolvimento. Encontra-se no regime de diálogo com a criança, que aumenta no decorrer de seu desenvolvimento. O principal é ver como se desenvolve, de menos eternidade a -3 anos, e entrar em diálogo com a criança. Após o ponto -3, você pode ensinar à criança coisas sobre seu desenvolvimento e, importante, dar ao seu desenvolvimento sua declaração de vontade, liberdade. Segue-se o período de -3 a -1 ano. O período é caracterizado por uma velocidade muito alta, próxima da velocidade infinita. Aqui se trata mais da estruturação da educação, desenvolvimento, em relação a ações concretas. Por exemplo, certa metodologia, outros sistemas educacionais, etc. Lá se lida diretamente com a alma da criança. No futuro, trabalha-se com a alma, que já tem que controlar o desenvolvimento do corpo. A educação que é transmitida no nascimento difere fundamentalmente em que se trabalha com aquela parte da informação da alma, que também controla o desenvolvimento do corpo físico. No caso de -3 a -1 ano, trabalha-se diretamente com a alma. Nas civilizações anteriores, esse período não era considerado apenas um período de formação individual. Havia grupos, como na escola, com professores que passavam certas informações para as futuras crianças. De -1 ano até a concepção, o que significa o próximo nascimento, é importante definir o status das informações futuras. Este período é considerado um único período. De -1 ano até o nascimento físico, é preciso uniformizar o período propositalmente, com a ajuda da consciência. O trabalho principal consiste em estruturar a consciência para que não haja problemas antes e depois do nascimento, para a criança e para a mãe e outras pessoas. Aqui se trata mais da organização da alma do ponto de vista da formação da norma de saúde tanto na criança quanto na mãe. Como uma questão prática da palestra de hoje, após o nascimento, pode-se transmitir a informação desta lição para a criança telepaticamente. No primeiro mês, a informação sobre a estrutura do próprio corpo, através da imagem corporal no nível intracelular, é particularmente eficaz. É um mecanismo de reprodução perpétua, porque se mais uma imagem surge, já é um elemento eterno de desenvolvimento.
É claro que é uma tecnologia de desenvolvimento perpétuo. Ao transmitir essa informação, o organismo da criança se torna mais adaptável e se desenvolverá de acordo com as leis do desenvolvimento eterno. Então você pode continuar trabalhando com tecnologias específicas para cada dia, mas como eu disse, tenho que editar um pouco o material. Será lançado em breve. Pergunta. A próxima pergunta é sobre os livros que você ainda pode ler. Resposta. Em breve estarei divulgando algumas coisas, uma das quais já mencionei. Tecnologias relacionadas a sistemas de dispositivos específicos também serão lançadas em breve. A liberação depende da rapidez com que eu edito o material, então em breve teremos muito mais para ler. Pergunta. Havia informações de que concentrar-se no ponto entre o terceiro e o quarto dedo do pé direito já permite construir a estrutura de um nascituro, futuro filho. Resposta. Você pega uma imagem, como expliquei, e a transfere para a estrutura celular. Neste caso, deve-se fazer esta ação no período de menos um ano ao nascimento. Ao trabalhar com o futuro filho, este período de tempo é importante, ou seja, que onde você está introduzindo as informações ao se concentrar. Minhas recomendações têm um caráter estruturante para esta questão. Claro que você pode continuar a projetar os controles de acordo com sua percepção. O que vou mostrar agora é sobre os sistemas que estão mais próximos do nível legislativo. Você reúne o conhecimento e tem a noção do nível legislativo. Em cada ação, tenho então um sistema projetivo que lhe dá escolha. Não o limita a controlar processos como o desenvolvimento futuro e eterno, um filho, etc. Pergunta. Um homem relata que após a palestra de 8 de junho de 2001, ele sentiu a área do terceiro olho ativada. Ele costumava praticar yoga e sabe o que é. Resposta. Os termos pertencentes a certos sistemas geométricos, o terceiro olho, que caracterizam a clarividência, estão em minha tecnologia de controle de tal forma que, se for mais conveniente para você trabalhar através do terceiro olho, então a ativação é a matéria natural. Meu sistema de controle não é mais sobre o controle do terceiro olho, mas sobre ser capaz de ver toda a realidade, ou algo concreto na realidade, através de qualquer elemento de percepção. Este elemento pode ser físico, uma célula, por exemplo. Quando você projeta sua consciência na célula, você tem que tirar toda a realidade dela, eliminar, ou você pode ver do reino do pensamento que está próximo a você no sentido físico. Você também pode entrar no reino do pensamento, desembrulhar o nível da visão e ver tudo também. Isso significa que o nível de visão, clarividência controlável, deve ser de todos os lugares. A ativação de um lugar específico é boa quando você tem um mecanismo elaborado e é característico e aceitável para você. Mesmo com uma boa atividade do terceiro olho, você ainda precisa trabalhar em outros sistemas de percepção, fazendo com que a consciência veja. Então, é que você tem visão espiritual direta. Essa visão é como com os olhos. Os olhos da alma são planos reais de saída da alma para a realidade externa. É, entre outras coisas, o nível da formação da consciência. A alma traz para a consciência ter clarividência, onde há o caráter mais proposital da interação da alma com a realidade. Você pode definir imediatamente a tarefa de ver apenas através do elemento de percepção da consciência, isto é, apenas através da presença da consciência. A tarefa é logicamente simples. Ao estabelecer a tarefa da evolução eterna e assim controlar a realidade, você faz essa tarefa de modo que sua base se torne a eternidade da alma. Isso constitui o desenvolvimento da visão direta, ou seja, a visão de todos os processos. Essa visão é determinada pelo estado mental. Quando falamos de yoga e do desenvolvimento do nirvana, não do caminho para o nirvana, mas de seu desenvolvimento, sua concepção se torna diferente.
é percebido de forma diferente pelos praticantes. No nosso caso, logicamente, é o mesmo. Por que é o mesmo? Isto é para autoanálise. Pergunta: como você lida com grandes volumes de informação que são projetados em nossa percepção? Qual é a possibilidade de reconstruir o futuro quando o leque de informação é muito grande? Por exemplo, temos um possível terremoto no futuro. É um grande volume de informação projetada em nossa percepção. Como controlar este volume? Resposta: posso dizer imediatamente que a tarefa é logicamente muito fácil de resolver. Se um grande volume de informação for projetado em nossa percepção, ela inicialmente se contrai de acordo. Percebe-se a parte que poderia se projetar. A percepção funciona de tal forma que já assume a forma adaptada da informação. O trabalho do Criador é ajudar todos os elementos em todos os lugares no desenvolvimento eterno. Então ele estava presente lá também, no possível terremoto. Ele era e ainda é, de acordo com sua tarefa. Para reconstruir, é suficiente simplesmente examinar como a contração ocorreu em primeiro lugar, como esse volume de informações foi compactado. Você sintoniza a área problemática, o possível terremoto e observa o processo de contração. Como isso acontece? Como é? Você percebe essa ótica e a ativa no controle adicional pontos necessários. Em princípio, mudar o terremoto é bem simples. Consegui até programar cristais para a tarefa. Eles reduziram a magnitude do terremoto simplesmente porque a ótica normalizou para sua linha de base, onde não havia terremoto. Como funciona um cristal? Ele seleciona a norma, coloca na ótica controladora e traz essa norma para o controle. A magnitude é reduzida neste momento. Realizei um experimento no Instituto de Sismologia. Com este método, pode-se amortecer as ondas de pressão após explosões de bombas atômicas subterrâneas, tornando-as menores. Após a ativação dos cristais, eles se tornaram significativamente menores. Portanto, se ativarmos a consciência de acordo com o mesmo princípio, que em contraste com a variante mais fraca do sistema cristalino, tem um potencial de controle infinito. Basta construir os parâmetros na consciência que normalizam o processo. A questão é apenas tecnologicamente relacionada ao desenvolvimento do processo dinâmico. Então, se primeiro conhecermos a dinâmica e depois entrarmos na norma, o terremoto simplesmente não existirá mais no sistema dinâmico. Você muda a história do desenvolvimento na direção da norma. Depois fica a pergunta: se o desenvolvimento da história foi alterado, como as informações continuam a aparecer? Se você mudou alguma coisa, certamente não se expressa, porque existe o princípio da generalização para todos os sistemas de informação. Todos os outros impulsos, que serão menos poderosos, deixarão de acontecer. De acordo com a força geral autônoma, será possível evitar a próxima catástrofe novamente e assim por diante. Quanto mais pessoas trabalharem para o resgate, menor será a chance de uma possível catástrofe. O trabalho para controlar aparentemente grandes quantidades de informação é que às vezes basta estudar o esquema de desenvolvimento de um elemento da realidade e adicionar um pouco de controle para reestruturar o processo. É aqui que encerro a palestra de hoje. Obrigado e adeus.